Boa tarde novamente, dando continuidade ao nosso evento. Volto a me apresentar. Eu sou Ana Potiara, diretora administrativa da ANDI Comunicação e Direitos e coordenadora adjunta da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância. Informo vocês que essa é uma mesa internacional que conta também com palestrantes de língua espanhola, por essa razão nós teremos tradução simultânea. Lembro vocês da lista de presença, registrem a permanência de vocês na sala e, ao final, façam a avaliação, é muito importante para nós. Passo agora a palavra para a Estela Ortiz, que será mediadora desta mesa, ela que é chefe de vinculação internacional da Fundação Horizonte Cidadano. Estela. Oi, boa tarde. Feliz de estar neste painel que fala de temas que são substanciais hoje em dia para as crianças, mas também para o desenvolvimento dos nossos países. Primeira infância, pobreza e desigualdade. De acordo com a informação levantada pela plataforma Observatório do Marco Legal da Primeira Infância, o 48% de crianças brasileiras entre 0 e 5 anos moram em situação de pobreza, sendo a região norte e nordeste as que possuem as taxas mais elevadas, mais de 60% em ambos casos. Depois, se olhamos o indicador desagregado, mostra uma histórica desigualdade pela cor e pela raça no país, de 59% das crianças negras vivem em situação de pobreza, enquanto que os brancos da mesma idade é de 34%, entre 0 e 5 anos. Ou seja, a desigualdade e a pobreza não só têm rosto de criança, mas também de criança negra, maioritariamente. E eu acrescentaria emigrante. Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Vemos a existência de diversas infâncias, sendo que parte delas tem um muito dolorido processo de exclusão. Essa desigualdade se reflexa em todas as dimensões da vida dos ninhos, das crianças. Na saúde, na educação, na alimentação, no meio ambiente. Uma coisa que ficou evidente na pandemia, o tema da água, entre outras dimensões. Desconhecíamos ou mal conhecíamos ou ignoradas ou simplesmente não incluídas nas políticas públicas. Essas crianças têm menos oportunidades na vida e são impedidas de desfrutar da sua infância. Contam com menos oportunidades de desenvolver e integrar-se como cidadãos plenos de direito na sociedade. Fora isso, a pandemia do coronavírus, que todos vivemos, aumentou o abismo entre os ricos e os pobres, deixando mais famílias na situação de pobreza. Na realidade, exige muito vigor de políticas públicas para reverter a curva da desigualdade. Para nos dedicar à infância, acho que o coronavírus veio para nos mostrar a invisibilidade da infância, mas a invisibilidade dos marginados de sempre, as crianças pobres, dos quais não temos nenhuma cifra. Eu acho que a grande maioria de crianças de crianças de Brasil, de Chile, de América Latina, são dos setores pobres. Ante este quadro, a Rede Nacional de Primeira Infância, Comunicação e Direitos realiza no painel Primeira Infância a perspectiva de combate à pobreza e o desenvolvimento inclusivo. Integra o webinário internacional Observa para a Garantia dos Direitos da Primeira Infância. Este painel vai abordar questões como o enfrentamento da pobreza infantil do âmbito da ODS, a evolução da pobreza na América Latina e a sistematização de indicadores de desigualdade com foco na primeira infância. Antes de dar passagem na primeira pessoa, quero lembrar algo. Muitos países utilizam a frase de Gabriela Mistral, que diz que o futuro
eu hoje para as crianças, mas eu quero acrescentar duas frases mais dela. O futuro das crianças é sempre hoje. E também foram ditas, também entre os 40 e 50, no século passado, aquele poema que dizia: necessito de crianças, mãozinhas das crianças, mãozinhas pedintes. Eu acho terrível que isso ainda continua vigente um século depois. Continuamos nos países encontrando esses niños pedintes, essas crianças pedintes, muitas partes de nossos continentes, nas favelas, crianças que têm os pezinhos azuis de frio. Esse é o desafio que estamos enfrentando, que lamentavelmente não conseguimos somar o conjunto dos líderes políticos para que de uma vez assumam que sim, investir na infância, que sem investir na infância não tem desenvolvimento. Então, eu vou passar a palavra à primeira panelista, a primeira poente, que vai falar de combater a pobreza infantil com desenvolvimento sustentável. Gerardo Cardoso, especialista en políticas sociales en América Latina y Caribe. Máster en Economía Pública pelo Instituto Tecnológico Monterrey. O tema de especialização foi a medição da pobreza e medição da pobreza multidimensional no nível municipal. Gerardo começou a carreira no Conselho Nacional de Desenvolvimento no México, Coneval. Formou parte de uma equipe técnica desenvolvendo a metodologia para a medição multinacional da pobreza no nível nacional, estatal e municipal. Durante 2 anos trabalhou na Secretaria de Salud de México, encarregado de análise, diagnóstico e perspectiva de diversos programas de proteção social. Formou parte da equipe responsável da elaboração da estratégia de redução da pobreza. Desde 2014, trabalha na Unicef como especialista em política social. Primeiro no escritório regional, depois no escritório de Nicarágua e novamente voltou à sede regional de Panamá, onde atualmente trabalha. Recebeu muitos reconhecimentos como talento jovem emergente Unicef no nível global e sua especialização é a medição, análise e abuso da pobreza infantil, assistência técnica para o desenho e implementação de programa na infância e finanças públicas, com foco na infância. Gerardo, a palavra é sua. 18 minutos. Eu pediria que cumplíssemos o tempo. Gracias por la presentación, gracias por la Obrigado invitación. Yo voy a pela hablar apresentação, de la pelo convite. protección Eu vou falar sobre a proteção de la pobreza. Voy a empezar con da algunos pobreza. conceptos Vou começar introductorios com alguns conceitos introdutórios. A situação que chegou a agudizar alguns problemas que já tínhamos estruturais enquanto à desigualdade destas populações e depois para onde olhamos onde achamos que se dirige a reação da Unicef e quais são os desafios para conseguir estratégias para desenvolvimento da primeira infância. Então, antes de começar formalmente, é necessário introduzir alguns argumentos e alguma evidência básica dos distintos sectores e distintas dimensões sobre a importância do desenvolvimento da infância temprana. Nesta audiência, neste fórum, eu acho que é muito importante o convencimento da importância. Então, não vou parar demasiado. Somente eu não quero deixar de mencionar que existe evidência desde as ciências econômicas, existe evidência desde as neurociências sobre a importância desta etapa específica no desenvolvimento das pessoas, mas também temos argumentos normativos
como a questão dos direitos da criança, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que mencionou Estela, e também temos argumentos da agenda feminista, da agenda das desigualdades e da exclusão. Muitos elementos, no seu conjunto, confluem na importância das primeiras etapas de vida no desenvolvimento das pessoas, que é necessário para o desenvolvimento infantil temprano. Ter boa saúde, nutrição adequada, proteção e segurança e oportunidades para o aprendizado. E um contexto afetivo e estimulação. Eu apresento isto de maneira muito esquemática, com uns ícones. Se traduz e se detalha em intervenções específicas para cada uma das etapas da vida da criança. E está bem detalhado no que se chama Marco de Cuidado Sensível e Carinhoso, Nurturing Care Framework, que foi publicado na revista Lancet no 2016. Para cada uma destas coisas, na saúde, por exemplo, menciona intervenções como checagens pré-natais, como atenção especializada no parto, atendimento, a vacinação, como pautas adequadas de nutrição, como transferências em dinheiro ou monetária para cobrir as despesas dessa nutrição, segurança e um ambiente protetor, educação inicial temprana e outras intervenções que são necessárias de maneira integral para um desenvolvimento compreensivo na vida. Por que são importantes? Porque corremos o risco de que as pessoas em geral, de uma adversidade acumulada, que iniba o nosso desenvolvimento pleno. Desde crianças, desde muito pequenos, estamos expostos a diversos fatores de risco que, de maneira simultânea, podem afetar o nosso desenvolvimento. Ou seja, fatores como a pobreza, como a precariedade na saúde, complicações na gravidez, contextos inseguros, estresse. À medida que aumentam estes fatores de risco acumulados, também aumenta a severidade do impacto no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento das crianças. Como podemos evitar isso? Desde a Unicef, nós queremos que se evita a partir dos sistemas de proteção social, entendidos como o conjunto de políticas e programas públicos e privados que procuram prevenir, reduzir e eliminar a vulnerabilidade socioeconômica durante o ciclo de vida. Neste gráfico, que é o marco do Unicef da proteção social, uma das coisas que eu quero lhes mostrar é que para as diferentes etapas da vida das pessoas se requer um diferente atendimento. Se requer a implementação de diferentes programas para a proteção das pessoas, das famílias, frente a diferentes riscos, mas tudo desde uma lógica sistêmica que integre de maneira universal e basal. Por que abordamos dessa maneira? Por que vemos desde um enfoque sistêmico? Pois para combater a pobreza e seus efeitos, para assegurar a família ante choques externos, para assegurar o acesso a serviços de infraestrutura. E como eu falava no começo da apresentação, Estela, de maneira muito importante, para combater todas as formas de discriminação, reverter as situações de exclusão e de desigualdade nas famílias, para certos grupos populacionais. Sem esses elementos, é impossível o desenvolvimento integral pleno durante a primeira infância. Mas, além deste mapa teórico, conceitual, do que é proteção social, de forma mais real, mais operativa, o que entendemos por proteção social? Então, é segurança em saúde, segurança social, são programas de alimentação, transferências de dinheiro, licenças de maternidade e paternidade,
serviços de cuidado que poderíamos ter. Um webinar específico para tratar o tema de serviços de cuidado no desenvolvimento tanto das crianças como a inserção laboral e a produtividade das pessoas são serviços de acompanhamento familiar e muito mais. Mas menciono estes porque são o tipo de intervenção necessária para o desenvolvimento infantil e formam parte da proteção social. Se entende não só como um setor da política social, mas como uma função que está presente em maior ou menor medida em outros setores. E isso facilita o acesso a serviços, a intervenções de outros setores. Agora, mais adelante, lo comentaremos. Qual é a situação da primeira infância? Eu quero esta panorâmica que foi analisada através de uma enquete mix, uma pesquisa de indicadores múltiples feita pela Unicef e que elabora um índice de desenvolvimento infantil. Este índice e esta análise nos diz que por volta de 4 milhões de crianças entre 3 e 4 anos de idade estão retrasados no desenvolvimento ou estão em risco de não alcançar seu potencial desenvolvimento na nossa região. E isso o que significa? Bom, que existe um risco na educação. 6 de cada 10 não vão à educação inicial, o que tem riscos de segurança. 2 de cada 3 recebem castigos violentos e 50% recebem castigos corporais. Enquanto que 3 de cada 4 mães têm atividade de jogos, aprendizado e estimulação com os filhos. 1 de cada 6 pais participa. Por volta de 6 milhões de crianças de menores de 5 anos têm desnutrição crônica. Se soma a esta situação um fenômeno chamado de infantilização da pobreza. São dados dos colegas da CEPAL, não vou parar muito, só quero lhes mostrar que a incidência da pobreza monetária nos grupos de menor idade é muito maior, às vezes até 3 vezes, do que a incidência da mesma pobreza em grupos de idade muito maior. Não só isso. A gráfica da direita nos mostra que a taxa de redução da pobreza, que vemos que tem sido relativamente rápida entre 2000 e 2015, foi muito maior nos grupos de maior idade que nos grupos de menor idade. Significa que se está ampliando com respeito ao grupo de niños, de crianças mais pequenas. Existe um subinvestimento na infância. Como se financia o consumo das famílias com crianças, com jovens, com adolescentes na nossa região? Em grande medida é através da nossa família. Mas em outras regiões vemos que não é necessariamente assim. Vemos que o Estado financia entre o 30%, mais ou menos, em Europa 1/3, em outros países praticamente a metade. Isto que nos diz que essa infantilização da pobreza não é um destino manifesto. Existe uma forma de reverter através de investimentos. No quadro da direita é um detalhe que fizemos na Unicef em 2015 com dados de 2012 sobre a medição da despesa pública na primeira infância. Incluímos Brasil. Calculamos que por volta de 0,5% do PIB dedicado à primeira infância se situa na média dos países da região, como Colômbia ou México, mas vemos que como porcentagem do gasto social total do país é muito menor. Há outros países, como Colômbia, o México, que é 5%, o Peru, 5%. Isto sugere, nos dá a ideia que proporcionalmente o gasto, a despesa em outros grupos etários é muito maior do que na primeira infância. Chega o Covid, nesta situação, com consequências devastadoras. Eu vou colocar alguns dados sobre esse estudo, que vocês podem ver à direita, medindo o impacto do Covid
em crianças menores de 6 anos, publicado pela Unicef. E vemos que, em termos de saúde, em Chile, 2/3 das famílias com crianças menores de 6 anos não tiveram controles médicos e 28% não recebeu a vacina. 40% dos lares no México deixaram de vacinar os filhos. Essa situação foi de 12% na República Dominicana. Nutrição, México, 1/3 dos lares enfrenta uma situação de insegurança. Na Argentina, 30% dos lares deixaram de comprar algum alimento. E em Dominicana, a metade dos lares reportou carência severa de alimentos. Seis anos agora dormem pior e 16% comem pior. Na Argentina, em torno da metade tem alterações nas comidas, nos alimentos e também no sono. No México, são reportadas situações de ansiedade, da mesma forma, República Dominicana, menores, e no Peru, não somente as crianças, mas também metade das cuidadoras, né, e ansiedade. Então, com esse panorama que observamos, quais pensamos até estratégias integrais de desenvolvimento da primeira infância? Estou vendo, pessoal? Sabemos que existem, esse é português, sabemos que existem desafios programáticos enquanto a implementação dessas intervenções, digamos, protocolos, digamos, elegibilidade da população, digamos, cobertura, digamos, edificações, mas, afortunadamente, existe um caminho, já está percorrido, existe muita evidência. Temos desafios institucionais respeito às coordenações entre os ministérios e entre os níveis de governo, por exemplo, em países federais. Temos desafios tecnológicos respeito ao sistema de informação e ao monitoramento, outra vez, devemos ser compartilhados entre os ministérios. Vou dar uns exemplos. E temos para proteger e expandir se algumas coisas do Covid, uma delas foi uma das aprendizagens, a mostra de que os desafios fiscais podem ser solucionados com políticas, com acordos nacionais em torno a grupos ou objetivos específicos. Nesse caso, que poderia ser desenvolvimento integral. Planificação e suficiente financiamento para isso. E que necessariamente exista uma arquitetura institucional que promova a intersectorialidade, que coordene, que questione a política, que faça a gestão das políticas públicas com as crianças no centro disso. E como é possível isso? Bom, temos alguns exemplos. Na Colômbia, temos algo que se chama as rotas integrais de atenção, que são basados em intervenções efetivas, já em contraste, como já foi mencionado há algum tempo atrás, no início das intervenções do marco do ANSES, vemos que para cada uma dessas etapas do desenvolvimento da infância e para cada um dos entornos, podemos ter intervenções específicas que atuem de forma integrada, e para o desenvolvimento das crianças. No Peru, por exemplo, não é chamado rotas, mas sim pacotes integrados de serviço no Peru. Então, nas colunas, o que nós observamos são as etapas do desenvolvimento da criança, e nas linhas vemos os pacotes para cada uma dessas etapas. Então, como eu havia mencionado um momento atrás, nos primeiros anos podem estar os primeiros controles pré-natais, os check-ups, as vacinas, e depois vão vir transferências monetárias, transferências de alimentações ou alimentação escolar, alimentação da primeira infância, acompanhamento familiar, tudo na infância. E talvez seja o modelo com mais sucesso, mais, em definitiva, o mais antigo e que meus companheiros podem falar muito melhor do que eu, talvez, que para cada uma das etapas do desenvolvimento de crianças, pode se observar uma série de intervenções intersetoriais para cada etapa e
progressividade no seu cumprimento. Então, falando dos desafios, modelos de gestão intersectorial e governamentais. Esse é um exemplo no Chile de como os ministérios devem ser coordenados entre eles e como os níveis do governo federais, locais, municipais devem se articular para prover serviços. E não somente isso, mas também para o segmento, a continuidade e a informação dos sistemas para a primeira infância, como, por exemplo, no caso da Colômbia, o que pode ser dar um monitoramento, inclusive, entre setores do governo e a comunidade. E para isso não precisamos inventar nada novo, inventar a roda, e com isso eu vou finalizar. Temos evidência do que funciona. O Brasil é um país que já implementa muitas dessas ações, como a transferências de verba, seguridade sociais contributiva. Precisamos avançar em relação à criação de sistemas integrais de cuidado, que isso sim, estamos de fato atrasados na região, e tudo isso pode ser alcançado, como havia mencionado anteriormente, com vontade política. E nós temos a oportunidade, porque contamos com evidências a respeito à importância e respeito ao custo efetivo para investir nessa etapa da vida, a importância do investimento nessa etapa da vida. Esse é um período chave na vida de uma criança. E para nós, pensamos que começar esse período exclusivamente, deixar esse período exclusivamente à capacidade, à responsabilidade e aos recursos das famílias, significa reproduzir a desigualdade que havia sido mencionada pela Estela anteriormente e negar a possibilidade de exercer de fato os direitos cidadãos. Muito obrigado, Gerardo. Chegaram os 18 minutos. Vou pedir às pessoas que anotem as perguntas que têm para os finalistas para que façam as perguntas. Mas eu gostaria de ser relevante. Primeiro, eu acho que existe uma questão que temos que relevar como que tem relação com a vida das crianças. E nesse sentido, eu acho que é importante levar em consideração o meio ambiente, o espaço onde as crianças estão, que é uma questão chave, como, por exemplo, o que também trouxe a pandemia, nos trouxe o direito à água, por exemplo, o direito ao ar limpo. Temos muitas crianças na região que não poderiam cumprir com isso que é tão importante, que é se lavar as mãos. Esses são desafios da terceira geração, que estão vinculados ao desenvolvimento das crianças, e que devemos observar as formas, do nosso ponto de vista, de incorporar como um direito humano na nossa Constituição, nossa legislação. Ninguém pode viver sem respirar ar puro. O primeiro que a criança faz quando nasce é respirar. E mesmo assim não nos preocupamos com a grande poluição que nós vemos. Onde estão localizados? Onde estão os centros de maior poluição nas cidades? Nos mesmos setores onde não existe acesso à saúde, onde a saúde que não responde às necessidades, etc. Outro aspecto mencionar aqui de forma em relação ao que o Gerardo falava, que eu acho que há dois desafios importantes aqui. Acho que o chefe de finanças dos países é chave para compreender a importância que significa investir na infância. Essa é uma pessoa chave, porque finalmente, e todos sabemos, é a pessoa que mais pesa quando se definem as políticas do que deve ser priorizado ou não. Eu acho que isso é algo que nós, a partir da convergência para a ação, estamos impulsionando, é uma campanha e que vamos entrar nos orçamentos para, no ano 2022, observar quanto orçamento existe disponível para as crianças, em relação aos problemas de nutrição que vamos enfrentar, muito graves, e vamos perder 1 ou 2 gerações em função disso, e os problemas que têm relação com o meio ambiente, e que são chaves também. Bom, isso por um lado. E por outro lado, o grande desafio que também temos como região para poder fazer uma mudança estrutural no que tem relação com a infância é transformar o nosso discurso num discurso político, que os chefes dos governos
os fazedores de política compreendam de uma vez por todas que se não existe investimento na infância e não há oportunidade para todas as crianças, não há desenvolvimento possível. Eu vou, então, passar a palavra agora para Maite. Ela vai falar a respeito aos desafios para a sistematização dos indicadores de desigualdade com foco na primeira infância. Maite Gauto, gerente de programas e incidência de Oxfam no Brasil, socióloga, forma em gestão políticas públicas pela FGV, Faculdade Getúlio Vargas, Ciências Políticas, pela Universidade de São Paulo, dizendo de implementação de programas e projetos, análises, monitoramento de indicadores, estratégias de mobilização social, atuação em redes, negociação e relações governamentais e temas variados. Coordenou na Fundação Abrinq, a área de políticas públicas e liderando a incidência política com o governo federal e o Congresso Nacional. E o relacionamento com organismos internacionais. Foi membro representante da sociedade civil na extinta Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Atualmente é gerente de programa, incidência e campanha de Oxfam Brasil. Maite, teus 18 minutos, te escutamos. Muito obrigada, Estela, pela apresentação. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Existe sempre um ônus e um bônus, né, de ser a última pessoa a falar. Eu acho que tanto a apresentação do Gerardo quanto da Daniela foram apresentações fundamentais e que abordaram diferentes aspectos dos desafios para as políticas de primeira infância, principalmente nesse contexto de pandemia, e que a questão dos indicadores e do monitoramento dos indicadores também é fundamental para que a gente possa reconstruir o caminho do Brasil para a superação dessa crise, que a gente possa retomar também a construção do caminho de melhora dos indicadores sociais em geral do país, mas principalmente em relação ao grupo da primeira infância, que é um dos principais grupos vulneráveis que a gente tem no país hoje. Eu queria pedir para colocarem a minha apresentação, por favor. Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais curta, considerando as falas que já foram feitas pelos colegas que me antecederam, e para que a gente também consiga ter bastante tempo aí para um debate que eu entendo que vai ser super frutífero com todos esses elementos que já foram trazidos para a discussão hoje. Pode passar, por favor. Um elemento super importante, né, que já foi trazido principalmente na fala do Gerardo, é a questão dos impactos da pobreza multidimensional na infância como um todo, né, e um destaque aí principal para a questão da primeira infância, principalmente por conta do momento importante do desenvolvimento que os primeiros 6 anos de vida têm para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, eu retomo aqui os resultados de um exercício de medição multidimensional da pobreza infantil, que foi realizado pela CEPAL e pelo Unicef em 2017, né, destacando 3 trechos que são bastante significativos, né? O primeiro deles é que a infância e a adolescência são fases do desenvolvimento onde tudo aquilo que acontece no seu ambiente, especialmente nas suas famílias e no ambiente onde elas vivem, retorna para as crianças que são mais vulneráveis, né? É uma fase, isso é fundamental, né? É uma fase de dependência econômica elevada e de cuidado. Para meninos e meninas que vivem em situação de pobreza, a pobreza multidimensional ela é cumulativa, né, e ela gera uma maior probabilidade de continuidade da experiência de pobreza na vida adulta, o que faz disso, né, da experiência da pobreza na infância ter um maior impacto no longo prazo.
E a pobreza nessa fase também, né, quando sustentada no tempo, ela tende a ser irreversível, diferente da pobreza que acontece quando a pessoa já está adulta. O impacto nas crianças e adolescentes ele é mais permanente, principalmente porque a pobreza na infância ela impacta questões que vão trazer danos e consequências ao longo de toda a vida, como a questão da desnutrição, deficiências que são preveníveis ou privações de diferentes tipos que acontecem em contexto de pobreza, né? A gente não pode esquecer também, muitas vezes, que a convivência em ambientes, em territórios mais pobres, muitas vezes deixa essas crianças e adolescentes mais suscetíveis a diferentes tipos de violência, e isso tem um impacto no desenvolvimento desses grupos. Pode passar, por favor. E quando a gente fala de desigualdade na primeira infância, ela também se manifesta, né, nas diferentes dimensões que todos os tipos de desigualdade que a gente monitora acontecem. Então, para a primeira infância, para crianças de 0 a 6 anos de idade, a gente tem desigualdade de gênero, isso precisa ser considerado tanto nos estudos quanto no desenho de políticas públicas. A gente tem as desigualdades territoriais, seja as desigualdades entre estados ou dentro dos próprios estados ou dentro dos territórios da cidade, considerando centro e periferia, e que isso também precisa ser considerado no monitoramento e no desenvolvimento de políticas públicas. E as diversidades étnico-raciais também estão presentes e precisam estar presentes nas análises de desigualdade, tanto na infância quanto na primeira infância. É absolutamente fundamental a gente pensar sobre isso, sobre essas múltiplas dimensões, porque um dos principais desafios que nós temos do segmento do monitoramento de indicadores é a questão da desagregação dos dados. De que maneira esses dados são produzidos, né, pelos serviços públicos, pelas escolas, postos de saúde, diferentes políticas e programas que são implementados, e de que maneira é feita a coleta de dados e informações de quem são os beneficiários dessas políticas e programas, para que depois a gente tenha informação se o atendimento é direto para a primeira infância, quais são as características daquele grupo de primeira infância, e se são atendimentos para adultos que impactam na condição de vida da primeira infância, a gente precisa também ter o dado desagregado, por exemplo, entendendo quais são as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos na sua composição e de que maneira os programas de proteção social, por exemplo, que são direcionados para essa família, têm um impacto, um benefício indireto para as crianças de 0 a 6 anos que fazem parte daquele domicílio, daquela família. Pode passar, por favor. E quando a gente olha especificamente para a questão dos ODS, a gente tem alguns elementos que nos direcionam, né, de quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que nos ajudam a pensar não só quais são as políticas que precisam ser desenvolvidas para esse grupo, como também quais são os indicadores dessa matriz maior que precisam ser monitorados também do ponto de vista da infância e adolescência e também em relação à primeira infância. Então, dos 17 ODS, nós temos 10 deles que se relacionam com a infância e com a primeira infância, que de alguma maneira, por atingirem as famílias, né, vão ter um efeito indireto ou direto sobre a condição de vida das crianças de 0 a 6 anos no país. Né, já foi trazido, inclusive, pela Estela nas suas falas, a importância, por exemplo, do ODS 6, do saneamento e do acesso à água, principalmente nesse contexto de pandemia. E isso impacta diretamente, muitas vezes, as questões de saúde das crianças, né, independente de pandemia ou não, e agora, com o cenário da pandemia,
essa questão do ponto de vista da política pública, da infraestrutura urbana, ganhou uma relevância absoluta, com o complicador de que estabelecer um sistema de água e esgoto de maneira massiva no país não é uma tarefa fácil, não sei nem se é uma tarefa possível para garantir o acesso à água e ao saneamento o mais rápido possível para toda a população, para que, se em algum momento a gente viver novamente uma crise como essa da Covid-19, que as famílias mais vulneráveis não fiquem tão desamparadas nesse sentido. Pode passar, por favor. E esse slide é para falar um pouco para vocês do mapeamento de indicadores. Eu acabei me esquecendo de colocar a fonte no slide, mas a Fundação Abrinq mantém o Observatório da Criança e do Adolescente com o monitoramento de uma série de indicadores, e em 2018 para 2019 eles fizeram uma classificação de quais eram os indicadores de ODS que tinham a ver com a primeira infância diretamente, tá? E aí por ODS e tudo mais. Então, em relação à erradicação da pobreza, por exemplo, a gente não tem indicadores que estão diretamente associados à primeira infância. A gente tem os indicadores que são associados à renda das famílias, dos domicílios, das mulheres, e a importância da desagregação sobre gênero e raça também, né, para todos os indicadores, aonde faltaria orientar para uma análise desses grupos, né, quais são as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos que estão em situação de pobreza e de que maneira diferentes investimentos de política pública e proteção social estão impactando também a situação de pobreza de crianças e adolescentes de crianças na primeira infância de 0 a 6 anos, né? Como eu comecei falando no primeiro slide, a gente sabe que crianças e adolescentes vivem em situação de pobreza a partir da situação de pobreza das suas famílias e dos domicílios onde elas vivem, exatamente pela dependência econômica, que é muito alta durante esse período. Para as questões de fome e alimentação, de nutrição, a gente tem 7 indicadores nacionais pelos quais a gente consegue monitorar diretamente as metas dos ODS. Para a questão de saúde e bem-estar, são 18 indicadores. Para a educação de qualidade, são 43, e aí já estão considerando algumas desagregações por gênero, por raça, de número de matrículas, que ajudam a gente a qualificar qual que é a situação da primeira infância, por exemplo, na educação. E em relação à igualdade de gênero, né, o ODS 5, a gente pode associar apenas um indicador, que é o indicador que fala de violência sexual contra meninas e mulheres, e aonde a gente precisa ter, sim, o olhar de gênero para a primeira infância nesse quesito, inclusive entendendo, né, a dificuldade da notificação, a dificuldade da identificação desse tipo de violência no geral e principalmente para a primeira infância pela dificuldade da denúncia. A questão da água já foi colocada, e esse indicador especificamente ele é referente a óbitos em decorrência de doenças ou de questões por falta de acesso à água. Ele é bastante específico, esse que está lá no observatório. No ODS 8, é triste ter que admitir, né, mas do ponto de vista da primeira infância, a gente precisa monitorar as questões de trabalho infantil. A gente vem acompanhando, ao longo dos últimos anos, um aumento do número de crianças a partir de 5 anos de idade que estão trabalhando na agricultura familiar, e que é um indicador bastante preocupante, principalmente pela dificuldade, muitas vezes, de interação com esse público, mas sim a necessidade de colocar políticas públicas específicas para reduzir o trabalho infantil
considerando crianças a partir dos 5 anos de idade. Para as questões de redução de desigualdades mais amplas e desigualdades nas cidades, a gente tem esse desafio de construir um olhar de indicadores para a primeira infância, de que maneira a gente consegue construir desagregações que nos colocam aptos, né, a entender como que a gente está reduzindo desigualdade para a primeira infância, considerando território, gênero e desigualdades étnico-raciais, né? A mesma coisa para os indicadores do ODS 11, que é focado nas cidades, e a questão da violência colocada pelo ODS 16, que tem 2 indicadores principais, um, obviamente, que é do número de nascidos com certidão de nascimento, com registro civil, e o indicador voltado para as questões de violência, que também precisa, né, dessa segmentação por idade, por idade, gênero e raça, para que a gente consiga fazer o mapeamento de qual que é, de fato, a situação e de que maneira os investimentos públicos que estão sendo feitos, eles podem ser, se eles estão construindo o efeito esperado, né, a partir dos investimentos públicos ou não. Pode passar, por favor. E isso também foi trazido, né, tanto pela Daniela quanto pelo Gerardo, que para as políticas da infância, e principalmente da primeira infância, a gente não pode deixar de considerar a questão da intersetorialidade e da transversalidade, que são necessárias para a implementação das políticas públicas, tanto do ponto de vista daquilo que afeta diretamente as crianças de 0 a 6 anos, quanto aquelas políticas que vão afetar, impactar positivamente a condição das famílias e aí indiretamente impactar nos indicadores em relação mais especificamente à primeira infância. Então, quando a Daniela traz a importância da manutenção das políticas de transferência de renda emergenciais que a gente teve a partir da pandemia, e, no caso brasileiro, a gente teve também a questão do destaque, né, das mães chefes de família ganharem um valor mais alto, e isso ajuda a dirimir os impactos de pobreza na infância, e considerando a primeira infância, mas também é importante dizer que essas políticas elas precisam estar adequadas ao cenário, né? Porque quando, no caso brasileiro, o governo federal reduziu pela metade tanto o número de beneficiários do auxílio emergencial, como reduziu drasticamente os valores, a política de transferência de renda ela diminui o seu impacto, porque você passa a beneficiar um número menor de famílias, obviamente, e com um número muito menos significativo, em um cenário onde no país a gente tem crise econômica, aumento do desemprego principalmente para a população negra e para as mulheres negras, né? Antes da pandemia, a gente tinha 40 milhões de pessoas no Brasil trabalhando na informalidade, e a gente precisa olhar para esses dados, né, de maneira desagregada também, e de que maneira isso vai impactar, sim, no desenvolvimento e nos indicadores de infância e primeira infância. O próximo, por favor. Então, uma questão que é absolutamente importante em relação a não só monitorar os indicadores, mas ter os indicadores adequados para a construção de políticas focalizadas, é exatamente do que depende o sucesso do monitoramento. Porque a partir de indicadores bem desenhados e bem estruturados, a gente consegue fazer políticas focalizadas que são orientadas para os resultados, né, orientados para as metas e para os compromissos que a gente tem, seja compromisso de plano de governo, seja compromisso dos acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário. E isso é o que permite a gente avaliar se os esforços de políticas públicas estão gerando o impacto necessário. A ambição da implementação ela deve estar expressa nos planos plurianuais, nas leis orçamentárias, né, vinculado a programas e orçamentos e os indicadores.
que é o que vai permitir que a gente entenda qual é a efetividade da política pública que está sendo colocada e permite avaliar se os investimentos públicos estão adequados à demanda e à meta, considerando que a meta ela é quantidade versus tempo, né? Que a gente tem um prazo para que aquela meta seja cumprida. E isso é fundamental do ponto de vista da tomada de decisão política e permite, porque ela orienta a tomada de decisão política, esse monitoramento dos indicadores, permite uma correção de rota para potencializar a implementação ao longo do tempo e facilita a construção da narrativa do ponto de vista da política pública, de qual é o investimento que está sendo feito, por que aquele investimento está sendo feito e qual é o impacto que isso vai ter tanto na vida das pessoas quanto na condição social mais geral do país e tudo mais. E do ponto de vista brasileiro, agora, em relação à pandemia, a gente precisa considerar algumas questões, né? A primeira delas é que a pandemia ela exacerbou todas as desigualdades que a gente já tinha no país, né? Então, a desigualdade que a gente vê hoje estampada em todos os jornais, elas já eram as desigualdades brasileiras antes da pandemia, né? Se a gente for tomar a pesquisa do IBGE sobre orçamento familiar referente a 2017 e 2018, a gente já tinha 10 milhões de pessoas passando fome no país em 2018. Né? Então, quando a gente tem uma escalada da fome, como, né, o relatório da Rede Pensão apontou até o final de 2020, que a gente tinha 19 milhões de pessoas passando fome no país, a gente precisa considerar que a gente já estava num ponto de partida muito mais alto do que o último dado anterior que a gente tinha antes, e que o campo dessa pesquisa ele foi feito no final de 2020, quando ainda estava em vigor o auxílio emergencial nas condições anteriores. Né? Então, a tendência, por exemplo, é que ao longo de 2021 o número de pessoas passando fome no país aumente, considerando as mudanças na política de auxílio emergencial e, consequentemente, na continuidade tanto, né, da segunda onda, que no caso brasileiro não foi uma segunda onda, foi um repique da primeira onda, e a continuidade da crise econômica e social que a gente está vivendo no país em decorrência da pandemia e também em decorrência das decisões políticas econômicas que vêm sendo tomadas aí nos últimos anos. E do ponto de vista também como desafio do monitoramento de indicadores, não dá para abordar esse tema e não falar da importância da realização do censo, né, do censo 2020, que já foi adiado 2 vezes, como instrumento fundamental para o desenho das políticas públicas, porque é esse instrumento que vai atualizar do ponto de vista nacional as diferentes condições da situação de vida da população brasileira, considerando, inclusive, esse período de pandemia. Né? Um dos principais retrocessos que a gente teve recentes em relação ao censo foi a redução do questionário. Né? E houve um momento em que organizações do movimento de infância interagiram e se articularam com o IBGE para ampliar desagregação de dados, incluir perguntas que não eram feitas, mas ter desagregação de dado por diferentes faixas etárias. Uma das faixas que a gente demandou era a faixa etária de primeira infância, que a gente tivesse informações consolidadas de primeira infância, e tudo isso foi colocado em risco com a redução do questionário, e a partir do momento que a pesquisa for aplicada, nós vamos ter condições de avaliar quais são os principais impactos, né, dessa redução na discussão dos dados. Né? Todo mundo alerta e vem dizendo sobre o risco de apagão de dados que a gente está vivendo no Brasil por conta dessas decisões do governo federal que estão impactando o cronograma de produção de dados. A gente tem, do ponto de vista nacional, uma vantagem de que a gente tem sistemas de informação de saúde, da educação, que são
robustos do ponto de vista da notificação obrigatória de uma série de questões, né? Então, a gente continua tendo uma capacidade robusta de acompanhamento de indicadores, mas a gente tem sempre o desafio daqueles indicadores que são produzidos no nível municipal, e a gente tem, né, uma grande desigualdade de capacidades entre os municípios, e quando a gente fica na dependência da informação municipal, existe uma grande dificuldade em relação ao monitoramento, porque nem tudo está sistematizado, nem tudo está disponível online, e fica muito na dependência de uma articulação muito individualizada em relação aos indicadores da primeira infância, enfim, aos indicadores dos programas a nível municipal, que são os indicadores que vão permitir que a gente faça exatamente isso que está nesse último slide, que é fazer o monitoramento do sucesso ou não dos investimentos públicos e do cumprimento de metas, da melhoria dos indicadores sociais em cada um dos territórios de referência. Então, eu vou encerrar a minha apresentação por aqui, para a gente poder entrar na dinâmica do debate, e esses são os elementos principais que eu gostaria de trazer para a discussão, a partir considerando, enfim, todos os demais elementos que já foram trazidos pelos dois colegas que me antecederam. Obrigada. Há uma pergunta de Marina Valeva. Quais políticas públicas devem funcionar para combater a fome e a pobreza? Quem gostaria de responder essa pergunta? Dos conferencistas, por favor. Quem gostaria? Gerardo, Daniela, Maite. Eu acredito que eu posso começar fazendo alguns comentários iniciais. Eu acho que tem, em primeiro lugar, sim, as políticas de transferência de renda, elas são fundamentais nesse momento emergencial para garantir que as famílias tenham condições de ter acesso a alimentos em quantidade e em qualidade necessárias para não só se alimentarem, mas para que também consigam manterem-se nutridas e com capacidade de viver com qualidade de vida e dignidade. Então, em um momento de crise como a que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, as políticas de transferência de renda, elas são fundamentais para garantir condições mínimas de sobrevivência com dignidade para as famílias. Um outro ponto absolutamente importante é a gente olhar para os investimentos públicos e, de fato, no caso brasileiro, questionar a manutenção do teto de gastos, que vem impactando diretamente a implementação de políticas sociais e de políticas de proteção social, que vão garantir diferentes condições das famílias que estão em maior situação de vulnerabilidade de se desenvolverem ao longo desse período de retomada econômica, de retomada do desenvolvimento. E um terceiro ponto é a gente levar em consideração que a gente precisa voltar a olhar para as políticas de fortalecimento da agricultura familiar, as políticas que estão diretamente ligadas à produção de alimentos no Brasil e em outros países, porque um dos principais fatores que está afetando a fome aqui no Brasil também é a questão da inflação do preço dos alimentos e de que maneira, por exemplo, a exportação, o valor da moeda, da taxa de câmbio, estão impactando os preços no país, e isso, além de toda a crise que já é instalada, né, que já a gente está desde 2015, ainda a questão dos preços da inflação estão fazendo com que a situação fique mais difícil ainda para as famílias. Vamos ter, por uma questão de tempo, apenas mais uma pergunta.
Gerardo, você gostaria de acrescentar alguma coisa a essa pergunta? Posso acrescentar a resposta da minha colega? Sim, te escuchamos. Eu estou plenamente de acordo com o que foi mencionado. Eu acho que existe políticas públicas de dois níveis. Um nível a curto prazo e um nível a médio prazo. No curto prazo, estou de acordo, concordo que as transferências monetárias funcionam para o alívio das necessidades, para a proteção do incoming e para satisfazer o consumo de alimentos dos lares, que são importantíssimos, principalmente para aquelas famílias com crianças pequenas. Pois a nutrição crônica pode ser não somente severos, mas também sim, podem durar toda a vida. E num segundo nível, mais de médio prazo, existem também políticas públicas que também já foram mostradas agora há pouco, que transcendem a política social, transcendem a proteção social e têm relação com a política econômica, com a política do crescimento, tanto para a geração da entrada de dinheiro das famílias, mas também para a geração de dinheiro, mas para a produção agrícola e agropecuária que permita uma oferta adequada e básica de alimentos que gere preços acessíveis para as famílias, para o seu consumo em si. Bom, de forma adicional, inclusive, implicam também uma política do comércio, no qual, como bem foi mencionado, a importação de alimentos joga um papel no momento de ter a disponibilidade de uma dieta saudável e suficiente e, acima de tudo, acessível para as famílias. Bom, existe alguma outra pergunta aqui que diz: o que é necessário para reverter essa situação de desigualdades sociais em termos práticos? Daniela, você pode responder? Sim, claro. Me escutam? Sí, sí, perfecto. Puedes seguir, Daniela. Perfecto, te escucho. Bom, muito bem. O que viemos falando no CEPAL é que essa crise agitou o status quo, porque pôs em evidência que é importante reconhecer que todas as pessoas requerem um nível básico de bem-estar, de acesso aos serviços, a serviços básicos, independente da situação e características individuais, porque provavelmente essa não seja nem a primeira nem a última crise que vamos enfrentar ao longo dos anos que vêm. Então, políticas, de modo geral, devem se basear nos direitos de gênero e ser sensíveis às diferenças para abordar as barreiras e necessidades específicas dos diversos grupos populacionais que vimos ao longo das apresentações. É tão importante diferenciar as dificuldades do processo da proteção social antes da crise, mostra a fraqueza do estado de bem-estar na região. A ASPA propõe avançar nesse caminho, como foi mencionado por Gerardo, algumas medidas de curto prazo, que foram também as que eu mencionei, as transferências de emergência no curto prazo devem ser mantidas no curto prazo, e as entradas de dinheiro gráfica e combate à fome, mas também é preciso avançar em relação ao desenvolvimento da estratégia de inclusão laboral, fortalecer a instituição laboral e a promoção de políticas de trabalho decentes, e também é importante desenvolver estratégias de médio e longo prazo para avançar, também políticas como o ingresso básico universal, falando de pessoas com crianças e adolescentes, famílias, para, como foi mencionado por Maite, avançar na construção de um estado de bem-estar, com acesso universal à saúde, à educação de qualidade, sistemas integrais de cuidados, segurança das entradas de dinheiro para garantir a vida, e também incluindo seguros de desemprego, pensões e apoio às famílias,
para adaptar para os sistemas universais, integrais e sustentáveis de proteção social, incrementando sua cobertura como componente central de um novo estado de bem-estar. É importante expandir a cobertura, sua suficiência e sustentabilidade. Existe um conjunto de políticas também na área social que foram colocadas no CEPAL, que é fortalecer para avançar a sociedade do cuidado. Não existe uma reativação possível hoje em dia se não se evita a retomada dos contágios nos países. E essas medidas devem ser articuladas com as medidas sociais e econômicas. É isso, vou terminando por aqui. Obrigado. Muito obrigado, Daniela. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa a respeito a essa pergunta? Não? Ok. Então, estaremos terminando o painel. Existe uma outra pergunta. Pensando no avanço do neoliberalismo e na redução do Estado, essas questões são muito difíceis de deter. De forma, como o Estado vem atuando, ou vem agindo em relação a isso? Eu posso comentar, trazer para o público uns dados. A Oxfam Brasil já realizou 3 edições de uma pesquisa que se chama Nós e as Desigualdades, que é uma pesquisa de opinião que avalia a percepção sobre o que o brasileiro pensa, na verdade, sobre as desigualdades. E o relatório que foi lançado esse ano, que na pesquisa foi feita, né, no final de 2020, houve uma mudança bastante interessante na percepção da população sobre o papel do Estado, né? Então, a gente teve como dado da pesquisa de que 86% dos entrevistados creem que o progresso do Brasil está condicionado à redução das desigualdades entre pobres e ricos, e 85% deles concordam que é obrigação dos governos diminuir essa diferença entre os muito ricos e muito pobres. Um outro dado bastante importante é que 84% da população, em 2020, foi a favor teve um aumento no apoio geral à tributação dos mais ricos no país, e que é um aumento de 13 pontos percentuais do apoio que tinha sido verificado em 2017. Então, no período de 2 a 3 anos, houve um salto na percepção de que o apoio à tributação dos mais ricos pode ser um caminho para a participação aí do Estado para o aumento da receita. E, pela primeira vez, a maioria da população, 56%, apoia um aumento de impostos para todo mundo para financiar políticas sociais, e que, no caso desse indicador especificamente, foi um aumento de 25 pontos percentuais do que foi verificado também em 2017. E por que é importante trazer isso para vocês? De que a pandemia também teve um efeito de trazer de volta a confiança da população no papel do Estado e na importância do Estado como garantidor de políticas públicas e como garantidor de direitos, né? No entendimento de que é, sim, responsabilidade do Estado implementar as políticas públicas que são necessárias para a redução das desigualdades. Então, eu entendo que um efeito importante da pandemia é, de fato, um movimento que é de distanciamento da percepção da população da redução do Estado, da redução do papel do Estado como uma política que seja importante para o país, considerando que, na pandemia, muita gente que talvez entendesse que nunca ia depender do Estado para nada, da noite para o dia se viu dependente do Estado para muitas coisas e muitas vezes para sobreviver. E eu acho que isso é um ponto importante para a gente pensar as políticas daqui para frente. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Ana, vou passar a palavra para você. Muito obrigada, Estela. Obrigada pela condução da mesa.
Quero agradecer Daniela, Gerardo e Maitê pelas falas brilhantes, enriquecedoras. Muitíssimo obrigada. Chegamos ao fim de mais um evento da Rede Nacional Primeira Infância. Quero aqui agradecer a audiência dos espectadores, agradecer aos palestrantes da manhã e desta tarde. Foi muito importante tê-los conosco. Quero agradecer à equipe técnica, Tiago, agradecer aos tradutores, Luciano, agradecer aos intérpretes de Libras. Eu quero parabenizar o Ministério da Cidadania pela realização do mês da primeira infância e agradecer por podermos participar dessa programação. E, por fim, eu quero informar que ainda no dia 13 deste mês, no período da tarde, teremos mais um evento da Rede Nacional Primeira Infância e da ANDE, em parceria com a Secretaria de Atenção à Primeira Infância, que será o webinário A Comunicação e a Visibilidade da Criança de 0 a 6 anos. Convido a todos a participarem desse painel. E, por último, quero informar vocês que esse evento é uma ação do projeto Primeira Infância Prioridade, de realização da Rede Nacional Primeira Infância e ANDE, com patrocínio da Petrobras. Agradeço a todos e todas pela presença, pela participação e interação, e desejo a todos um excelente final de dia. E não deixe de nos avaliar.